Meus amigos, como tornar realidade a utopia do uso racional dos recursos da natureza no mundo é o tema que abordaremos a partir deste momento. Eu gostaria de, antes de abordar este tema, eu gostaria de lhes informar, sobretudo para aqueles que não têm acompanhado nossas apresentações, que esta nossa apresentação representa a abordagem da sexta das utopias das 12 que nós consideramos existir no mundo. Quando nós apresentamos o tema como fazer com que as utopias planetárias se realizem visando a construção de um mundo melhor, nós afirmamos que existiam 12 problemas, gigantescos problemas, que a humanidade enfrenta e que para muitos são consideradas utopias a sua realização. Quais são as 12 utopias que nós consideramos e que esta série de apresentações contemplam a abordagem das 12 utopias que nós consideramos existir no mundo? A primeira utopia que nós consideramos existir é a utopia da paz mundial. Para muitos, para muita gente, trata-se de algo inalcançável, a paz mundial. Nós já fizemos a apresentação deste tema quando apresentamos como tornar a realidade a utopia da paz mundial para evitar a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Uma outra utopia que é considerada por muitos é a da construção da democracia plena em todos os países do mundo. Nós já fizemos essa apresentação de como tornar a realidade a utopia da construção da democracia plena em todos os países do mundo. Só para vocês terem uma ideia, no mundo apenas 8 países do mundo praticam a democracia plena. 92%, como eu falei, 8 países, não, 8% dos países do mundo praticam a democracia plena. Enquanto que 92% a prática tem sido ditaduras ou falsas democracias. Essa apresentação nós já fizemos. Foi a segunda delas. Na terceira apresentação, nós procuramos abordar como temática a utopia da prevalência dos valores da civilização sobre a barbárie no mundo. Muita gente considera que a barbárie no mundo é insolúvel e que a civilização em todos os quadrantes do planeta seria inalcançável. Nós procuramos mostrar como fazer com que a civilização se sobreponha à barbárie no mundo. A quarta utopia que nós tratamos foi a da construção do socialismo democrático em todos os países do mundo. E quando falamos em socialismo democrático, isso tem muito a ver com a perspectiva que se tem e que o capitalismo, o sistema que predomina em todos os quadrantes da Terra, venha a desaparecer no século XXI. E nós procuramos mostrar como esse socialismo democrático poderá se impor no mundo.
porque todas as experiências de socialismo implantadas no mundo foram tinham um caráter autoritário, não democrático. Muita gente considera que é impossível a construção do socialismo, primeiro a construção do socialismo, diante das dificuldades que se tem de sobrepor as forças que defendem a permanência do capitalismo. E segundo, é implantar um socialismo democraticamente. Nós, nessa apresentação, nós procuramos demonstrar como chegar a alcançar esse objetivo, ou seja, realizar esta utopia da construção do socialismo democrático. Uma outra apresentação, que foi a última que nós realizamos, foi como tornar realidade a utopia do estado de bem-estar social em todos os países do mundo. Quando se fala em estado de bem-estar social, a referência são os países escandinavos. Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia. Que são os países de maior progresso político, econômico e social, equilibrado. Lá nessa região do planeta, não existem os desníveis sociais, os desequilíbrios que caracterizam o restante dos países do planeta. Então, muita gente considera inalcançável. Se é inalcançável construir o socialismo, muito menos é o estado de bem-estar social, que é um misto de capitalismo com socialismo. Eu, inclusive, defendo a tese de que, antes de se implantar o socialismo democrático, seja implantado o estado de bem-estar social. Seria uma transição, seria um estágio de transição. E os países escandinavos demonstram de forma irrefutável que é possível viabilizar o estado de bem-estar social, que é um misto, como eu disse, de capitalismo com socialismo, sob a regulação do Estado, que garante os interesses de todos na sociedade, tanto dos detentores do capital quanto da grande maioria da população. Então, na Escandinávia se conseguiu alcançar algo inimaginável, que seria conciliar os interesses do capital com os da sociedade civil. As próximas utopias que pretendemos apresentar, além da que nós vamos apresentar a partir desse momento, são como tornar realidade a utopia do uso racional dos recursos da natureza no mundo. A próxima apresentação tratará de como tornar realidade a utopia do fim do caos econômico e social nos planos nacional e global. Um dos problemas que nós enfrentamos é de que a economia mundial funciona caoticamente. Como ordenar essa economia global? Já que não existe nenhum mecanismo de regulação do sistema capitalista mundial. Uma outra apresentação que nós faremos trata da utopia da construção de cidades verdes e inteligentes em todos os países do mundo. Em seguida, apresentaremos como realizar a utopia da utilização da ciência e da tecnologia exclusivamente para o bem da humanidade. Porque a ciência e a tecnologia, além de produzir maravilhas, como as que todos nós usufruímos atualmente,
tem produzido também males para a humanidade, como a produção de armamentos, por exemplo, a produção da bomba atômica. A ciência e a tecnologia não deveria se dedicar à produção de artefatos, a invenções que tragam males para a humanidade. Muita gente considera que é utópico isso que nós estamos propondo, mas temos que perseguir esse objetivo. Outra utopia é o da conquista da imortalidade dos seres humanos. Trata-se de uma luta que já vem desde os alquimistas, há séculos, na tentativa de encontrar o elixir da juventude e a conquista da imortalidade. Mas os avanços da ciência e da tecnologia, para alguns cientistas, com o uso da ciência e tecnologia será possível a conquista da imortalidade. Vamos abordar essa temática também nas próximas apresentações. Uma outra temática que pretendemos abordar, que é a penúltima, diz respeito à utopia da conquista da sobrevivência da humanidade diante das ameaças à sua extinção. Então existem ameaças tanto internamente, produzidas pelo próprio ser humano, como, por exemplo, a eclosão de uma guerra mundial pode produzir a extinção da espécie humana se todos os seus contendores belicistas utilizarem armas nucleares. O próprio planeta Terra apresenta ameaças para a existência da humanidade, como, por exemplo, o esfriamento do núcleo interno do planeta, como, por exemplo, a erupção de vulcões, a depender da dimensão, da escala dessas erupções. Isso poderá trazer problemas como já ocorreu no passado, em que houve extinção da vida em nosso planeta. Mas maior ameaça ainda para a humanidade é representada por aquelas vindas do espaço sideral, como asteroides, cometas que possam atingir o nosso planeta e produzir a extinção da espécie humana. Além disso, a emissão de raios gama resultantes da explosão de estrelas supernova. Um outro problema também está relacionado com o afastamento da Lua em relação à Terra. E isso trará mudanças climáticas catastróficas em nosso planeta. E a Lua está se afastando do nosso planeta, progressivamente. Temos também a ameaça representada pela morte do Sol. A morte do Sol significará o fim do sistema solar, onde está inserido o planeta Terra. Além disto, a colisão das Via Láctea, onde o sistema solar se encontra com a galáxia Andrômeda, isso poderá repercutir negativamente sobre as condições de existência em nosso planeta. Além disto, temos o fim do universo. Todas essas questões nós trataremos na nossa penúltima apresentação.
E a última das apresentações abordará a utopia da conquista da felicidade dos seres humanos, individual e coletivamente. Então, meus amigos, feito esse apanhado do que nós já apresentamos das utopias e das que iremos apresentar daqui para frente, vamos tratar a partir desse momento do tema como tornar realidade a utopia do uso racional dos recursos da natureza no mundo. O nosso objetivo é apresentar como fazer com que o uso racional dos recursos da natureza no mundo se realize para acabar com a sua devastação. Nós vamos apresentar para todos vocês, vamos demonstrar que em nosso planeta está ocorrendo a exaustão dos recursos naturais e o aquecimento global, com a consequente mudança climática global, que tende a ser catastrófica, e que são responsáveis pela devastação da natureza, que por sua vez contribui para a ocorrência de pandemias, como a do coronavírus, como a da gripe espanhola, como a da peste bubônica que aconteceu na Idade Média, entre outras. Então, todas essas ameaças, exaustão dos recursos naturais e o aquecimento global, a mudança climática global e as pandemias, nós vamos tratar nessa nossa apresentação. E vamos mostrar como evitar a exaustão dos recursos naturais do planeta, a mudança climática catastrófica global e a multiplicação de pandemias. Bem, de início, é importante observar que os danos ambientais produzidos pelo capitalismo se manifestam no esgotamento dos recursos naturais do planeta Terra, no surgimento de novas pandemias e na mudança climática catastrófica global. O esgotamento dos recursos naturais do planeta é constatado com base na análise de dados disponíveis que apontam no sentido de que o planeta Terra já está atingindo seus limites no uso de seus recursos naturais. Os dados disponíveis sobre as reservas dos recursos minerais apontam no sentido de que o planeta Terra já está atingindo seus limites com base na informação da US Geological Survey, órgão do governo dos Estados Unidos responsável por pesquisas geológicas. A exaustão dos recursos minerais como o petróleo é atualmente a maior fonte potencial de conflitos mundiais. A disputa pela água entre vários países está se convertendo em uma fonte geradora de guerras pelos recursos hídricos. A capacidade de produção de alimentos do planeta está atingindo também seus limites. Atualmente, mais de 80% da população mundial vive em países que usam mais recursos do que seus próprios ecossistemas conseguem renovar. Os países capitalistas centrais, como os países da União Europeia, os Estados Unidos e o Japão, são devedores ecológicos. Já esgotaram seus próprios recursos e têm de importá-los. No levantamento da Global Footprint Network, os japoneses consomem 7,1 vezes mais do que têm. Ou seja, consomem 7 vezes mais do que têm. Precisariam de 7 Japões para atender às necessidades dos japoneses. E seriam necessárias 4 Itálias para abastecer os italianos.
Um fato indiscutível é o de que a humanidade já consome mais recursos do que o planeta é capaz de repor. Isso é um fato indiscutível. Os dados disponíveis sobre as reservas dos recursos minerais apontam no sentido de que o planeta Terra já está atingindo seus limites. A humanidade, na atualidade, utiliza 50% da água doce do planeta. Em 40 anos, utilizará 80%. Daqui a 40 anos, utilizará 40%. 80%. Dentro de 40 anos. O uso da água imprópria para o consumo é responsável por 60% dos doentes do planeta. Metade dos rios do mundo está contaminada por esgoto, agrotóxicos e lixo industrial. 748 milhões de pessoas no planeta não têm acesso a fontes de água potável. Apenas 12% das terras do planeta são cultiváveis. Nos últimos 30 anos, dobrou o total de terras cultiváveis atingidas por secas severas devido ao aquecimento global. Das 200 espécies de peixe com maior interesse comercial, 120 são exploradas além do nível sustentável. Neste ritmo, o volume de pescado disponível terá diminuído em mais de 90% até 2050. Estima-se que 40% da área dos oceanos esteja gravemente degradada pela ação do homem. Nos últimos 50 anos, o número de zonas mortas cresceu 10 vezes. A partir de 2050, a população mundial poderá ultrapassar 10 bilhões de habitantes. Com uma população superior a 10 bilhões de habitantes, o planeta Terra poderá não resistir a tamanha demanda por recursos naturais. Um fato indiscutível, meus amigos, é que a humanidade já consome mais recursos naturais do que o planeta é capaz de repor. O ritmo atual de consumo é uma ameaça para a prosperidade futura da humanidade. Nos últimos 45 anos, a demanda pelos recursos naturais do planeta dobrou devido à elevação do padrão de vida nos países ricos e emergentes e ao aumento da população mundial. Hoje, por conta do atual ritmo de consumo, a demanda por recursos naturais excede em 41%. Hoje, excede em 41% a capacidade de reposição da Terra. Se a escalada dessa demanda continuar no ritmo atual, em 2050, com uma população planetária estimada em 10 bilhões de pessoas, serão necessárias 2 terras para satisfazê-la. Esses fatos evidenciam o esgotamento dos recursos naturais do planeta Terra. Os danos ambientais se caracterizam também pelo risco, meus amigos, do surgimento de novas pandemias, conforme o desmatamento avança em todo o planeta. Há a perspectiva de que uma eventual próxima pandemia pode ser tão contagiosa e muito mais letal que a da Covid-19, que já tirou a vida de mais de 15 milhões de pessoas no planeta. O surgimento de uma nova enfermidade é chamada pelos cientistas de doença X, que é um conceito da Organização Mundial da Saúde, a OMS, para algo inesperado, desconhecido, que ainda pode aparecer. Estamos agora, meus amigos, em um mundo onde novos patógenos poderão surgir. E é isso que constitui uma gigantesca ameaça para a humanidade. O novo patógeno seguirá o mesmo padrão de transmissão de outros já encontrados, passando de um animal silvestre para os seres humanos. Se a destruição da natureza não tiver um fim, é provável que doenças ainda mais mortais e destrutivas atinjam a humanidade no futuro, de forma mais rápida e frequente. O alerta vem dos principais especialistas em biodiversidade do mundo. Os danos ambientais produzidos pelo capitalismo não se manifestam apenas
no esgotamento dos recursos naturais do planeta Terra e no surgimento de novas pandemias, mas também decorre do fato de eles serem responsáveis pelo rápido aumento das temperaturas globais, graças ao aquecimento global, que pode contribuir para a mudança climática catastrófica global que ocorrerá se a elevação da temperatura média da Terra ultrapassar 2 graus centígrados, quando a humanidade se defrontaria com secas em algumas regiões do planeta e chuvas intensas em outras, comprometedoras da produção de alimentos. Isso, por sinal, já está acontecendo. Inclusive, o aquecimento global, as temperaturas, as altas temperaturas que se registram em várias partes do mundo, resultam exatamente do aquecimento global. Mas, como eu já lhes disse, se a temperatura ultrapassar 2 graus centígrados, a humanidade se defrontaria com secas em algumas áreas do planeta e chuvas intensas em outras, comprometedoras da produção de alimentos, o que é grave, a submersão de ilhas e cidades litorâneas, devido ao aumento do nível do mar, resultante do degelo dos polos dos polos da Groenlândia e das cordilheiras, e a multiplicidade de tufões e furacões com inundações devastadoras, entre outros problemas. Através do Acordo de Paris, busca-se evitar a elevação da temperatura média global bem abaixo dos 2 graus centígrados, acima dos níveis pré-industriais, e fazer esforços para limitar a elevação da temperatura a 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, para reduzir os riscos e impactos das mudanças climáticas. Uma questão não abordada no Acordo de Paris diz respeito às guerras, que estão proliferando em todo o mundo e em grande parte é responsável pela degradação ambiental do planeta devido a seus efeitos devastadores sobre o meio ambiente. Essas questões que nós estamos lhes apresentando foram baseadas em artigo de nossa autoria, Como Salvar a Humanidade da Devastação Social, Econômica e Ambiental e das Guerras no século XXI. Neste artigo, nós apresentamos vários dados. O que nós apresentamos aqui foi uma síntese dos dados que estão contidos neste artigo. Quem desejar fazer a leitura deste artigo, eu sugiro que acesse o site do LinkedIn, www.linkedin.com, colocando o título do artigo Como Salvar a Humanidade da Devastação Social, Econômica, Ambiental e das Guerras no século XXI. Bem, outras considerações que eu teria a lhes fazer foram baseadas em um livro de nossa autoria, Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo, que foi publicado pela editora CRV de Curitiba. As soluções. Nesse livro, nós apresentamos as soluções para lidar com a exaustão dos recursos naturais do planeta e com a mudança climática global. Para evitar a exaustão dos recursos minerais do planeta, que deverá ocorrer em sua maior parte em meados do século XXI, é preciso substituir a economia linear, hoje dominante, que demanda grande volume de recursos naturais e não recicla os resíduos de sua produção, pelo modelo de economia circular. Quer dizer, ou seja, substituir o modelo de produção utilizado atualmente, de economia linear,
que utiliza recursos naturais, mas não recicla esses resíduos, por um outro modelo, o da economia circular, que é com base na logística reversa, recicla os resíduos de sua atividade produtiva. Para evitar os problemas relacionados com o suprimento de água, quantidade e qualidade, é imprescindível evitar a poluição dos recursos hídricos de superfície e subterrâneos e viabilizar o reuso da água potável utilizada após o devido tratamento através da logística reversa. A produção de alimentos pode ser incrementada com o aumento da produtividade agrícola, mas simultaneamente é preciso evitar o aumento da população mundial do planeta além de 11 bilhões de habitantes, a fim de compatibilizá-la com o limite na produção de alimentos. A capacidade de produção de alimentos da Terra não poderá atender uma população superior a 11 bilhões de habitantes. Então é preciso limitar o tamanho da população do planeta com uma política de controle da natalidade. Quanto aos conflitos pelo petróleo e pela água, eles só serão atenuados ou solucionados com a implantação de um governo mundial que seja capaz de buscar soluções que impeçam a eclosão de guerras entre os países envolvidos. Enquanto o mundo continuar nessa situação que estamos vivendo, sem que haja uma governança mundial que seja respeitada nas suas decisões por todos os países do mundo, dificilmente nós solucionaremos os problemas dos conflitos internacionais. Tudo leva a crer que nosso modelo de desenvolvimento está atingindo seus limites. Essa que é uma realidade indiscutível. Com a falta de recursos naturais necessários para a sua sobrevivência, a humanidade tende a uma regressão à barbárie e ao comportamento cruel. Para evitar esse cenário catastrófico, é preciso que sejam adotados novos métodos ou processos econômicos de produção que resultem, primeiro, no menor consumo de matérias-primas e de recursos energéticos. É necessário que haja um esforço mundial nesse sentido. Reduzir o consumo de matérias-primas e de recursos energéticos. Segundo, para evitar esse cenário catastrófico, é preciso que haja um menor consumo de água para irrigação e abastecimento para a população em indústrias, associado ao reuso da água potável. Então, é preciso que haja um esforço no sentido de racionalização do uso da água. Evitar as perdas, que são muito elevadas, as perdas na utilização da água, tanto para a irrigação quanto para o abastecimento doméstico das cidades. E o abastecimento industrial também. Terceiro, para evitar esse cenário catastrófico, é preciso substituir os combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia. Está comprovado que os combustíveis fósseis são os principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa, causadores do aquecimento global e da consequente mudança climática. Então é preciso substituir os combustíveis fósseis por fontes renováveis de energia. A quarta ação para evitar o cenário catastrófico é limitar a população da Terra em 11 bilhões de habitantes, compatível com a máxima produção de alimentos capaz de ser obtida. O risco de que o aquecimento global contribua para a ocorrência de mudança climática catastrófica
exige que toda a humanidade adote o princípio da precaução, que tem sua aplicação baseada em dois pressupostos. Um, a possibilidade de que condutas humanas causem danos coletivos vinculados a situações catastróficas que podem afetar o conjunto dos seres vivos. Isso, dois, a incerteza a respeito da existência do dano temido. Então, o princípio da precaução, ela é baseado nesses dois pressupostos. A possibilidade de condutas humanas e de que condutas humanas causem danos coletivos, e outra incerteza a respeito da existência do dano temido. O fato de os possíveis eventos catastróficos resultantes do aquecimento global não terem risco mensurável, você não sabe, não tem ideia de qual o tamanho do estrago que o aquecimento global vem a produzir. Nós sabemos qual o estrago que pode produzir, mas mensurar em termos de custo, quanto representa isso, nós não temos isso mensurável. Mas o fato de os possíveis eventos catastróficos resultantes do aquecimento global não terem risco mensurável estaria a exigir a adoção de medidas de precaução para evitar sua ocorrência. É preciso observar que estamos a lidar com um risco não mensurável, potencial não avaliável. A adoção de medidas de precaução reforça o dever de prudência. É preferível se precaver a remediar. Este é um velho ditado. O princípio da precaução vai mais adiante da ideia de prevenir, risco certo, pois busca preservar o meio ambiente considerando um risco incerto. A precaução é considerada quando o risco é elevado, tão elevado que a total certeza científica não deve ser exigida antes de se adotar uma ação corretiva, devendo ser aplicado naqueles casos em que qualquer atividade possa resultar em danos duradouros ou irreversíveis ao meio ambiente, como é o caso. O princípio da precaução difere do princípio da prevenção. A prevenção está relacionada diretamente com o risco certo, conhecido pela ciência. O princípio da precaução deveria presidir as decisões relacionadas com o enfrentamento da mudança climática catastrófica. Eu diria o seguinte, que deveria ser adotados os dois procedimentos, prevenção e precaução. O mundo está diante de um desafio, que é o de não permitir um aquecimento global do século XXI superior a 2 graus centígrados, que está comprovado que se a temperatura do planeta, que na média corresponde a 15 graus, se, por exemplo, atingir mais de 17 graus, ou seja, 2 graus a mais do que os 15 graus, as condições de existência no planeta vão ser transformadas radicalmente. Então, para evitar um aquecimento global superior a 2 graus centígrados, seria preciso estabilizar as concentrações de dióxido de carbono e equivalentes em 400 partes por milhão, sem a qual o mundo se defrontaria até o final do século XXI com uma mudança climática catastrófica que pode ameaçar a sobrevivência da humanidade. Para isso, as emissões mundiais terão que ser reduzidas abaixo dos seus níveis de 1990. Nós temos que reduzir aos níveis de 1990. Ou seja, em 400 partes por milhão. Então, essas são as conclusões que nós extraímos do nosso livro, Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo, visando solucionar os problemas relacionados com a exaustão dos recursos naturais do planeta e com a mudança climática que tende a ser catastrófica. As soluções para lidar com as pandemias estão apresentadas em outro artigo de nossa autoria, Futuras Pandemias e Degradação Ambiental.
E este artigo, quem desejar acessar esse artigo, eu sugiro acessar também o LinkedIn, www.linkedin.com, colocando o título Futuras Pandemias e Degradação Ambiental, para ter acesso ao conteúdo desse artigo. Então foi baseado nesse artigo que nós apresentamos as soluções para lidar com as pandemias. Neste artigo nós constatamos o seguinte, que os fatos da realidade demonstram que a saúde do ser humano depende da saúde do planeta. Está bastante claro que a humanidade terá que realizar mudanças profundas em sua relação com a natureza, para evitar que aconteçam novas pandemias que ameacem sua própria existência. É preciso que haja mobilização da sociedade civil em todo o planeta para construir uma nova ordem mundial, em que haja mudança radical do conceito de desenvolvimento como praticado há séculos. O ser humano precisa passar a viver em harmonia com a natureza, sem a qual sua sobrevivência estará ameaçada. Este é um fato indiscutível. É preciso mudar a matriz econômica em geral, agrícola, industrial e de serviços. É preciso mudar a matriz econômica em geral, como já disse, para que se passe a considerar a necessidade de preservar a natureza, respeitar os limites do ambiente e o seu tempo de recuperação e deixar de produzir tanto lixo. É preciso parar imediatamente de degradar e desmatar florestas e fortalecer o sistema de vigilância em saúde de todos os países e da Organização Mundial da Saúde. Reduzir iniquidades sociais entre nações e no interior delas. Remover subsídios que favoreçam o desmatamento e oferecer mais apoio aos povos indígenas para conterem o desmatamento. Urge proibir internacionalmente o comércio de espécies de alto risco de transmissão de vírus e erradicar o consumo de carne silvestre no mundo. Criar uma biblioteca da genética de vírus que ajude no mapeamento de locais de onde possam surgir novos patógenos de alto risco. Realizar investimentos de 22 bilhões a 31 bilhões de dólares por ano por uma década para monitorar e policiar o comércio de animais selvagens e impedir o desmatamento tropical e em vigilância sanitária e biossegurança na criação de animais de consumo, que são potenciais intermediários de vírus que atingem humanos, principalmente em áreas próximas a florestas, para ajudar a prevenir futuras pandemias, bem como manter a população mundial bem informada quanto aos riscos de novas pandemias com dados confiáveis, concebidos pela experiência e pela ciência, que certamente seria de grande valia para gerar orientações imprescindíveis ao seu comportamento social, visando sua colaboração no esforço de prevenção de novas pandemias. É preferível prevenir a ocorrência de novas pandemias com baixo custo do que remediá-las com imensos prejuízos, como os que se registram com as mortes e a estagnação econômica que delas resultam. Sem essas ações, que há pouco nós apresentamos, não haverá vacina suficiente para enfrentar a multiplicidade de futuras pandemias. É por tudo que nós acabamos de lhes apresentar, meus amigos, que se torna um imperativo a implantação do modelo de desenvolvimento sustentável. É com o modelo de desenvolvimento sustentável que a utopia do uso racional dos recursos da natureza no mundo se realizaria. Então, é por tudo que nós acabamos de apresentar que se torna um imperativo a implantação do modelo de desenvolvimento sustentável, que se baseia em formas e processos que, ao serem utilizados, não abalam a integridade do ambiente de que dependem.
No nosso livro, Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo, nós informamos que a nova sociedade a ser construída teria que ser sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. O conceito de sustentabilidade transformou-se num elemento-chave do momento global crucial para encontrar soluções viáveis para resolver os maiores problemas do mundo, se apoiando na tese de que uma sociedade sustentável é aquela que satisfaz as necessidades da geração atual sem diminuir as possibilidades das gerações futuras de satisfazer as delas. E aí eu coloco a seguinte pergunta: como construir uma sociedade sustentável? A resposta sobre isso nós apresentamos em nosso livro, Como Inventar o Futuro para Mudar o Mundo. Livro este, como já disse, foi publicado pela editora CRV de Curitiba, no Paraná. Neste livro nós informamos que a construção de uma sociedade sustentável trata-se de uma tarefa visando a consecução dos seguintes objetivos. Primeiro, reduzir as emissões globais de carbono, com a promoção de mudança na atual matriz energética mundial, baseada fundamentalmente em combustíveis fósseis, carvão e petróleo, por outra, estruturada com base nos recursos energéticos renováveis, como hidroeletricidade, biomassa e fontes de energia solar e eólica. Podemos acrescentar também o hidrogênio verde, para evitar ou minimizar o aquecimento global e, consequentemente, a ocorrência de mudanças catastróficas no clima da Terra. Então é preciso reduzir as emissões globais de carbono. Outro objetivo visando a construção de uma sociedade sustentável seria aperfeiçoar a eficiência energética, desenvolvendo ações que levem à obtenção de economia de energia na cidade e no campo, nas edificações, na agricultura, nas indústrias e nos meios de transporte em geral, contribuindo desta forma para a redução das emissões globais de carbono e, consequentemente, do efeito estufa. Então, aumentando a eficiência dos processos, tanto na cidade como no campo, nas edificações, na agricultura, na indústria, nos meios de transporte, nós estaremos contribuindo para a construção de uma sociedade sustentável. Outro objetivo é fazer com que os veículos automotores e equipamentos de usos domésticos, agrícolas e industriais tenham um maior rendimento, sejam mais eficientes. Por exemplo, consumam menos combustível se utilizam combustíveis fósseis do que acontece atualmente. É preciso aumentar o rendimento. As edificações sejam projetadas objetivando o máximo de economia de iluminação, refrigeração e calefação, nos países frios, sobretudo. A agricultura e a indústria sejam modeladas no sentido de requerer o mínimo de recursos energéticos e matérias-primas, contemplando também a autoprodução de energia com uso de resíduos de seus processos de produção, com base na logística reversa, e, finalmente, a utilização de novas alternativas de transporte, desde a bicicleta até aquelas alternativas de alta capacidade. Baseadas em ferrovias, dentre outras iniciativas, como, por exemplo, é o caso do metrô. Outro objetivo é combater a poluição da terra, do ar e da água, reduzindo os desperdícios com a reciclagem dos materiais atualmente utilizados e descartados. Nessa perspectiva, os materiais essenciais só devem ser utilizados nos processos produtivos e em outras aplicações apenas em último caso. Quando usados nas diversas aplicações, devem, em primeiro lugar, ser reutilizados inúmeras vezes. Em segundo lugar, devem ser reciclados para formar um novo produto. Em terceiro lugar, devem ser queimados, de modo a extrair toda a energia que contêm, e apenas em última instância
devem ser removidos para o aterro sanitário. Outro objetivo consiste em ajustar o crescimento da população aos recursos disponíveis no planeta, reduzindo suas taxas de natalidade, sobretudo nos países e regiões com elevadas taxas de crescimento populacional. Outro objetivo consiste em reduzir as desigualdades sociais, contemplando a adoção de medidas que contribuam para o atendimento das necessidades básicas da população mundial, tais como alimentos, vestuário, habitação, serviços de saúde, emprego e uma melhor qualidade de vida. Para que haja desenvolvimento sustentável, é preciso, portanto, que todos os seres humanos tenham atendido suas necessidades básicas e lhes sejam proporcionadas oportunidades de concretizar suas aspirações a uma vida melhor. Outro objetivo consiste em fazer com que o crescimento econômico e a riqueza dele resultantes sejam compartilhados por todos. Os serviços de educação Chamador desconhecido. Desculpe que o telefone tocou, eu tive que atender. Voltando ao que estava falando sobre os objetivos, outro objetivo é fazer com que o crescimento econômico e a riqueza dele resultantes sejam compartilhados por todos. Os serviços de educação possibilitem ampliar os níveis de qualificação para o trabalho e a cultura da população. Os serviços de saúde sejam eficazes no combate à mortalidade infantil e contribuam para o aumento da expectativa de vida da população. Todos os homens e mulheres tenham uma habitação decente e que haja investimentos públicos e privados no nível necessário que contribuam para a redução do desemprego em massa em decorrência da crise geral do sistema capitalista mundial que se registra na atualidade e que tende a se agravar no futuro. Outro objetivo consiste em adotar o modelo de desenvolvimento sustentável nas cidades, objetivando a compatibilização dos seus fatores econômicos e sociais com o meio ambiente, assegurando à sua população direito à terra humana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para a atual e futuras gerações. Outro objetivo consiste em planejar cidades sustentáveis, tendo como diretriz o ordenamento e controle do uso do solo de forma a evitar a degradação dos recursos naturais, com políticas claras e abrangentes de saneamento, coleta e tratamento de lixo, gestão das águas, com coleta, tratamento, economia e reuso, sistemas de transporte que privilegiem o transporte de massa com qualidade e segurança, ações que preservem áreas verdes, e ampliem áreas verdes e uso de energias limpas e renováveis. Enfim, administração pública transparente e compartilhada com a sociedade civil organizada. E, finalmente, na época, como último objetivo, considerando o fato de que na época atual em que os problemas do aquecimento global podem levar a catástrofe planetária, toda cidade tem que ter um plano de adaptação às mudanças climáticas, principalmente aquelas sujeitas a eventos extremos. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu tenho a fazer sobre como tornar realidade a utopia do uso racional dos recursos da natureza no mundo. Eu espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e fica bastante evidenciado que para que haja o uso racional dos recursos da natureza no mundo, é necessário que seja adotado um modelo de desenvolvimento sustentável, baseado nos princípios e com os objetivos que há pouco acabamos de descrever. Finalizo deixando para todos vocês meu abraço fraternal.